Fala pessoal, Rinaldo aqui, e hoje a gente vai continuar no assunto de streams e vai falar sobre o método collect. O método collect, ele é muito parecido com o método de reduce, que a gente já conversou. A função dele é muito parecida, mas ele foi feito para objetos mutáveis. Então sempre que você quiser armazenar o resultado do seu stream em algum objeto mutável, como por exemplo uma lista, um mapa, um set, ou até um objeto seu mesmo, você vai usar o método collect. É interessante que você já tenha visto o vídeo de reduce, porque os conceitos que eu falei lá de função de acumulação, função de combinação, valor de identidade, eles vão estar presentes no collect também. Então é interessante que você já tenha visto aquele vídeo primeiro. Bom, collect tem basicamente dois métodos. Um método recebe um collector, que é uma forma de fazer o collect que já está pronta, que o Java já implementou para a gente. E o outro método recebe três argumentos, que aí é a gente que implementa o nosso collector. Eu vou mostrar para vocês esse método, onde a gente implementa o nosso próprio collector para objetos mutáveis, mas só de forma superficial, só para a gente saber que ele está ali, porque geralmente os collectors que já estão implementados são suficientes para a gente usar. Então eu vou focar nesses collectors que já estão implementados nesse vídeo, e em outro vídeo eu vou entrar em tópicos mais avançados, assim, mais customizados com collect. E aí lá a gente vai ter esses exemplos que são assim mais complexos, digamos assim. Então vamos começar vendo aqui basicamente a versão do método collect, que é como se fosse uma versão lá do reduce, só que foi feita para lidar com objetos mutáveis, que é essa aqui de baixo, que tem três argumentos. O primeiro argumento ele chama de supplier, que é como se fosse o, chamar assim, de fornecedor. A função de acumulação. E o terceiro, que é a função de combinação. Então esses conceitos são os que eu expliquei lá no vídeo de reduce. Só tem uma coisinha nova aqui, que é o fornecedor. Então o que é o fornecedor? O que é o supplier? Ele é a função lambda que vai fornecer a instância do objeto que a gente quer usar para acumular o resultado. Então, por exemplo, você poderia ter aqui um supplier que retorna um novo ArrayList. Então, esse vai ser o objeto que a gente vai usar para armazenar o nosso resultado. O próximo argumento é o acumulador, que é aqui uma função parecida com a do vídeo de reduce, mas aqui ela vai receber primeiro a lista e depois um elemento do string. Então, o primeiro argumento é a própria lista que ele criou e o segundo argumento é um dos elementos do string. O que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar na lista o argumento do string. Vamos quebrar esse aqui para ficar mais fácil de ver. E a gente tem o terceiro argumento aqui, que é o combiner, que é também parecido lá com o vídeo de reduce. A gente vai ter vários collectors executando em paralelo, pode ter, e eu preciso de uma função que agrupa esses collectors em um objeto só. Então aqui no nosso caso, a gente vai receber como argumento essa lista aqui, que já vai estar preenchida com alguns elementos, e uma outra lista que vai estar vindo de outra thread. Então a gente vai ter duas threads, cada uma tratando uma lista, e a gente vai receber as duas e a gente tem que combinar esse resultado. Então aqui a gente vai receber a lista 1, a lista 2, e o que a gente faz? A gente pega a primeira e acrescenta tudo que tiver na segunda. Poderia ser o inverso também, tá? Pegar a segunda e acrescentar tudo que tem na primeira, não faz diferença. Então, esse aqui seria um collect, por exemplo, para colocar tudo em uma lista. Se eu pegar o resultado disso daqui, vocês vão ver que é um ArrayList. A gente pode colocar aqui como list. Pode ser de integer, porque é tudo integer. E se eu imprimir aqui, vocês vão ver que o resultado é basicamente o que a gente já tinha. Uma lista com os números dentro. Aqui, ó. Se eu mandar imprimir o objeto que a gente tinha lá em cima, vocês vão ver que é a mesma coisa. Tá aqui os dois objetos. Ó. O que a gente criou, a gente transformou em string, e no string a gente armazenou em outra lista. Eu poderia ter armazenado, por exemplo, um set, e aqui a gente cria um novo hash set, e aqui daria para a gente ter feito a mesma coisa. Cria um hash set e adiciona as coisas no hash set. Aqui o resultado vira um set de integer, e aqui, se a gente manda executar, eu também tenho o mesmo objeto aqui, só que agora ele é um set. Os números que estão lá dentro são os mesmos, mas agora ao invés de uma lista, é um hash set. Então, percebam que a primeira coisa que eu recebo nesse método collect é a instância daquilo que eu quero usar para armazenar os resultados. O segundo
é como que eu armazeno um resultado dentro disso, e o terceiro é como que eu combino as várias threads que podem estar tratando ao mesmo tempo esse string. Percebam que aqui eu poderia também, por exemplo, ao invés de adicionar o número aqui de uma vez, eu poderia estar adicionando esse número como uma string aqui dentro. E aí, isso daqui viraria um set de string. Se eu mando imprimir, está aqui. Parece o mesmo resultado, mas esse daqui está armazenando integer e esse aqui está armazenando string. Então, são diferentes. Então, essa seria a versão mais crua do método collect, que você passa os 3 argumentos dizendo o que ele vai fazer em cada um desses. Você geralmente não vai precisar usar essa versão, porque o Java já tem vários collectors implementados para você usar. Bom, eu vou começar mostrando aqui os collectors que são mais simples de serem usados, tá? Porque eles provavelmente vão ser suficientes para o seu dia a dia e os mais complexos eu mostro em outro vídeo. Então vamos ver aqui primeiro o toList, que é basicamente um collector que vai fazer o que a gente estava fazendo aqui. Ele vai armazenar o resultado em uma lista. Então, se eu pedir um stream aqui dessa lista, eu posso chamar o ponto collect, passando collectors.toList. Então, olha só o que ele me retorna. Ele me retorna o resultado do método collect, que é uma lista de inteiros, que também vai ser lá o mesmo valor daquela lista que a gente tem ali em cima. Vamos fazer um filtro aqui, só para a gente ver que ela está funcionando mesmo. Vamos fazer um filtro, por exemplo, que deixa passar só os números pares. Então, a gente recebe o elemento aqui, que é um número, faz o número mod2 igual a 0. E pronto. Aqui só vão ter os números pares, porque são os únicos que passam por essa comparação aqui. Está aqui o 2, o 4 e o 6. Assim como a gente tem o toList, a gente tem o toSet, que, como vocês devem imaginar, ele retorna um set, mas funciona de uma forma muito parecida. Está aqui. E a gente tem também um método que é toCollection, que é basicamente para você passar a implementação da collection que você quer. Então, no toCollection, você passa para ele qual é a collection que você quer usar. Se você quiser usar, por exemplo, um treeset, ele vai criar para você um treeset. Se você quiser uma linked list, por exemplo, você pode colocar também, e aí o retorno vira uma lista, dá no mesmo. Você pode colocar até mesmo um array deck, por exemplo, que é uma coleção que é menos conhecida aí, mas aqui seria um deck. E você pode também usar um array deck, tá? Dá no mesmo. Então, assim, basicamente aqui no toCollection você passa o que você quiser, você cria o que você quiser. Ele está reclamando aqui porque eu não coloquei que é de integer, pronto. Aqui você pode passar a sua collection e usar aqui da forma como você quiser, com a collection que você quiser. O próximo que a gente vai ver é o collector joining, que ele serve para unir strings. Então, se a gente tentar usar ele assim, percebe que todos os collectors eles estão nessa classe aqui, collectors, tá? Então, se a gente quiser usar, por exemplo, o joining, dessa forma aqui a gente não consegue, porque o joining ele devolve uma string, que é o resultado do join. Então, a gente tem que transformar isso daqui primeiro para string. Então, eu tenho que fazer um map. Eu vou receber aqui o número e eu transformo o número para string. E aí sim a gente consegue fazer o joining para armazenar aqui numa string. Se eu mandar imprimir, vocês vão ver aqui que o resultado é uma string com todos os números, todos grudados aqui, tudo junto, porque é o que esse collector faz. Tem a versão dele também que passa, por exemplo, um delimitador, então pode ser um ponto e vírgula, pode ser uma vírgula, pode ser um caractere qualquer aqui, você passa o que você quiser, tá? Ele vai colocar esse caractere entre os elementos. Então esse é o joining, ele serve para você pegar os elementos que estão no string e de alguma forma agrupar eles em uma única string. O interessante dele, em comparação com o que a gente tinha visto lá no método do reduce, é porque esse daqui, ele internamente usa um string builder, que é muito mais performático do que o que a gente fez lá usando concat no vídeo de reduce. Bom, o próximo collector que a gente vai ver, eles são para fazer conta matemática em geral, tá? A gente tem o para fazer média, para sumarizar e para somar. Vamos inclusive ver o de soma antes desse de sumarização aqui. Então, por exemplo, vamos criar aqui um string novamente da nossa mesma lista, lá em cima, de 1 a 6, lembra? Vamos chamar aqui o collect.
e vamos chamar o collectors.averaging. E aí a gente tem três métodos, tem o para double, o para int e o para long. Vamos usar aqui o para int. E aí aqui, qual é a função que a gente tem que passar para ele? Tem que passar uma função que converta o elemento da lista em um int. Nesse caso aqui, a gente vai receber o elemento da lista e a gente devolve o int value. Ou seja, a gente está indo lá no nosso integer, que é o que está aqui dentro, é um integer, e chamando o int value nele, e ele está retornando, então, aqui o int com letra minúscula, né? O int que é tipo primitivo. E esse collector aqui, ele vai retornar a média de todos os valores inteiros que estão aqui dentro. Então aqui, ó, a gente recebe um double, que vai ser a média de tudo que está ali. Se eu mando imprimir a média, vocês vão ver a média de todos esses números aqui dá 3,5. Percebam que aqui eu estou convertendo por um int só usando o método intValue. Mas se você tivesse, por exemplo, com uma classe cliente que tem um campo idade lá dentro, você poderia estar fazendo aqui o seu cliente.get idade, que se isso daqui já retornasse um int, ou então você teria que fazer aqui também um intValue, se isso daqui retornasse um integer. Então percebe que, apesar de eu aqui dentro estar dando um exemplo simples com integer, qualquer item que tiver aqui dentro que você consiga transformar para um intzinho, você vai conseguir tirar a média dos valores que estão lá dentro do seu string. Então esse é o método para a gente tirar a média, tá? O nome dele é esse nome feio aqui, averaging, e aí tem int, double e long, e a gente pode usar qualquer um deles aí de acordo com o tipo de dado que você tiver. Bom, o summing, ele é muito parecido, tá? Então vamos ver ele rapidinho aqui, porque ele faz a mesma coisa. Você tem aqui o método summing double, int e long, e quando você faz isso daqui, ele pede para você converter esse valor aqui em um int primitivo, e o retorno não é mais double, porque agora a gente está só somando, então ele já retorna para a gente o integer. Então aqui é a soma. Se a gente mandar imprimir, o que a gente vai ter é a soma de todos os números que estão aqui dentro. Percebam como tem algumas coisas que a gente consegue fazer de vários jeitos usando string. Em outros vídeos eu mostrei como pegar a soma usando reduce, já mostrei como pegar a soma sem fazer nem reduce nem collect, né? Chamando o sum direto. Então assim, percebe que tem várias formas de você fazer a mesma coisa e é assim mesmo. E quando a gente for ver os collectors que são um pouco mais complexos, a gente vai ver que é interessante a gente conseguir ter esses collectors aqui para fazer soma. Porque a gente consegue, em alguns tipos de collector, colocar um collector dentro do outro. Então eu quero fazer um collect e dentro desse collect tem outro collect. Então, nesses casos um pouco mais complexos, que é o que eu vou mostrar em outro vídeo, é interessante a gente ter esses collectors aqui, mesmo que eles pareçam redundantes, tá? Bom, e a gente tem também o summarizing aqui, que é o collector que vai fazer uma sumarização de todos os valores que estão aqui dentro. Ele é interessante porque ele já traz um monte de informação de uma vez só. Olha só como é que ele funciona. A gente tem de novo o summarizing double, int e long, tá? Todos os três métodos têm a versão para double, para int e para long. Todos eles trabalham com os tipos primitivos. Então double, int e long com D minúsculo, I minúsculo e L minúsculo. E essa versão aqui, que é o summarizing int, ela vai converter isso daqui por um intzinho também. A gente vai armazenar esse resultado aqui em uma classe que é um pouco diferente, que é essa summary statistics. O que a gente tem aqui dentro? A gente tem um monte de cálculo, na verdade, já feito. Vamos chamar isso aqui de stats. E aqui, ó, tem vários métodos. Tem a média, tem a quantidade de elementos, tem o maior, tem o menor, tem a soma. Então, a gente consegue já pegar vários valores de uma vez só. Deixa eu colocar aqui, só para a gente conseguir separar ali. Vocês vão ver que aqui, ó, a gente tem 3,5, que é a média, 6, que é a quantidade de itens, 6, que é o maior valor ali, 1, que é o menor valor, e 21, que é a soma de todos esses valores. Por que ele consegue fazer todas essas contas de uma vez só? Porque a gente transformou para int. Quando a gente transformou para int, ele consegue já fazer isso tudo aqui para a gente. Se você tivesse, por exemplo, lá com a sua classe, né, com a sua própria implementação, se não fosse um integer, se fosse um cliente, qualquer coisa assim, você não conseguiria fazer coisas como average, count, max,
Porque para ele encontrar, por exemplo, o maior, ele tem que saber como comparar. Quando a gente está falando de valores numéricos, ele já sabe como fazer a comparação e te entregar o maior valor, o menor valor. Então, por isso que quando a gente está trabalhando com tipos primitivos, ele consegue já fazer esse monte de operação aqui para a gente em uma chamada só e armazenar tudo nessa classe aqui. Então, pessoal, eu perdi a parte do count e do max e min by durante a edição do vídeo. Então, eu vou fazê-la de novo aqui rapidinho e aí depois a gente volta para o vídeo original, beleza? Bom, o count, ele é mais uma forma da gente ver quantos elementos tem no string. Então, a gente consegue aqui criar novamente o string lá, né? A partir da nossa lista. E a gente tem aqui o collectors.counting, e isso daqui retorna para a gente um long, que é a quantidade de elementos que tem ali no nosso string. Então, se a gente aplicar aquele filtro, a gente fez um filtro aqui em cima, de números pares, por exemplo, e depois imprimir o que ficou no string, o que passou ainda pelo string, que seria o nosso count, vocês vão ver aqui 3 elementos que são só os números pares, né? 2, 4 e 6. Bom, esse é o count, bem simplesinho como vocês viram. E o max e o min, que são muito parecidos, eles estão aqui também, collectors.maxBy ou minBy, a gente vai ver os dois. E aqui você vai passar, você percebe que ele recebe um parâmetro aqui, e o parâmetro que ele quer receber é o que ele tem que fazer para comparar os elementos. Basicamente é o comparator. Como a gente está usando integer, a gente pode usar o comparator.naturalOrder. O que é esse comparator aqui? Ele é um comparator que chama lá o compareTo que o integer já implementa, tá? Se vocês entrarem aqui na classe integer, vocês vão ver que ele implementa comparable e ele já tem aqui o método compareTo, que é a implementação lá do comparable. Então, quando você já tem uma classe que já implementa isso, tá? Não precisa ser um integer, pode ser uma classe sua que também implementa comparable. Você consegue usar esse natural order. Se não, você pode passar uma instância nova de comparator aqui dentro e comparar pelo que você quiser. E aqui ele não retorna mais um long, ele retorna o optional de integer. Vamos mudar o nome disso daqui. Aliás, vamos imprimir lá como optional, né? Para quem não viu o vídeo de optional, assiste lá. A gente faz aqui o if present system out print ln. E isso daqui, quando a gente manda imprimir, tá aqui, ó, 6, que é o maior valor. O menor seria só trocar isso daqui para o min by, tá? É a mesma coisa, é o mesmo parâmetro que você passa, só que ele vai te retornar o menor valor deles. Então, esse é o max min by. Bom, então vamos agora voltar para o vídeo original, né? Bom, os próximos 3, eles são um pouquinho mais complicados porque eles retornam um mapa. Vocês podem ver que os que a gente viu aqui até agora retornam coleções mais simples, como lista e set, ou eles fazem algum tipo de conta, né, alguma soma, pega valores estatísticos, e agora a gente vai ver alguns que retornam um mapa. Como eles retornam um mapa, a implementação deles é um pouquinho mais complicada. Aqui a gente tem, por exemplo, o grouping by. O grouping by, o que ele faz? Ele vai pegar a sua expressão lambda e vai agrupar os elementos de acordo com a expressão lambda que você passa aqui. Como que é isso? Vamos ver funcionando, que é mais fácil da gente entender. O grouping by, por exemplo, eu tenho um monte de número. Eu quero agrupar pelo resto da divisão por 3. Você recebe aqui um número e você vai fazer mod 3. Isso daqui vai te retornar um mapa que está agrupado pelo resto da divisão por 3. Olha só o resultado para vocês verem como é que fica. Tá aqui, ó. Vamos fazer aqui um word wrap. Aqui, ó. O resultado da divisão por 3 é esse aqui, ó. Você consegue ver que o número 3 e o 6 são divisores inteiros, resto 0. O 1 e o 4 tem resto 1. E o 2 e 5 tem resto 2. Então, imagina que você tem uma classe cliente, você poderia fazer aqui um agrupamento pela idade dos clientes, por exemplo. Vamos deixar o nome disso daqui como grouping by. E a gente tem o partitioning by, que é parecido com o grouping by. O partitioning by, ele vai te mostrar, ele vai agrupar em um mapa também, ele também retorna um mapa, só que é sempre um mapa de Boolean.
Então, ele sempre agrupa entre valores true e false, valores verdadeiros e falsos. Então, isso daqui tem que retornar uma comparação, para ele poder saber se vai ser true ou false. Então, por exemplo, a gente quer agrupar entre os números que, quando divide por 3, o resto é 0. Então, aqui ele vai fazer resto da divisão por 3 igual a 0. Se a gente ver a saída disso, quem ficou com false? 1, 2, 4 e 5. E com true é quem tem o resto da divisão por 3 igual a 0, que é 3 e 6. Se eu colocar o 2, por exemplo, ele vai separar basicamente entre números pares no true e números ímpares no false. Então, por exemplo, se você tem uma lista de cliente e você quer saber quem que atende a uma certa condição, quem tem maior de 18 anos, quem mora em um estado específico e você quer separar, você pode usar o partitioning by, que ele já vai te retornar quem atende e quem não atende no mapa pronto para você usar. E, por último, a gente tem aqui o toMap, que é basicamente um pouquinho mais customizado, mas é muito parecido com esses dois que a gente já usou, só que ele recebe alguns argumentos a mais. Vamos ver como é que ele funciona. Quando você chama aqui o toMap, a versão mais simples dele recebe 2 argumentos. O primeiro argumento é como que o toMap vai encontrar a chave do valor, e o segundo é da onde que ele vai tirar o valor em si. Então lembra que um mapa é sempre chave e valor. Aqui você passa 2 expressões lambda. A primeira é para definir como é a chave e a segunda para definir como é o valor. Então, por exemplo, a gente pode passar aqui uma expressão lambda a mais simples possível, seria dizer que a chave é o próprio número e o valor é o número multiplicado por 2. Então esse aqui seria um mapa bem simples. Aqui vai ser de integer para integer. Então a gente apaga os 2 aqui. E se eu mandar imprimir, vocês vão perceber que ele tem um mapa onde o número 1 é a chave, o número 2 é o valor. 2 é a chave, 4 é o valor, 3 é a chave, 6 é o valor, e daí por diante. Então, assim, o toMap, ele é uma forma um pouco mais personalizável ou customizável de você criar um mapa. A gente pode colocar aqui como valor algo até um pouco mais complexo, como, por exemplo, pegar a potência. Colocar aqui o n elevado a, sei lá, elevado a 5, pode ser. E aqui a gente tem que fazer o n.doubleValue, que é o que a gente está recebendo ali. E aqui o nosso retorno não vai ser mais um mapa de integer, porque agora isso daqui é um integer, mas esse segundo valor aqui é um valor que é um double. Então agora sim ele consegue. Vamos quebrar isso daqui, ó. Então agora a gente tem aqui um collector toMap que está pegando o valor como chave e a potência desse valor elevado a 5 como o valor aqui do mapa. Se a gente imprimir, vocês vão ver aqui, ó, 1 elevado a 5 é 1, 2 é 32, 3 é isso aqui, 6 elevado a 5 é isso aqui. Então, vocês podem ver que é uma forma um pouco mais personalizável mesmo de criar um mapa. Bom, pessoal, essas foram as formas assim mais simples, tá, de você usar o método collect. Tem versões que são um pouco mais complexas do método grouping by, do partition by e do toMap, tá? Tem versões aqui que recebem mais argumentos, com 2 argumentos, com 3 argumentos. Tem a versão deles para streams paralelos. O partition by também tem uma versão que recebe um argumento a mais. E o toMap também tem 2 versões aqui que recebem mais argumentos. Essas versões são um pouco mais chatinhas, são um pouco mais complexas e a utilização delas é mais baixa. Você vai precisar usar menos do que esses daqui que eu mostrei. Então, tá aqui os principais collectors. Lembra que a gente está usando collectors prontos, a gente está indo lá na classe collectors e encontrando os collectors que tem aqui dentro. E tem também a versão que eu mostrei aqui no início, que você passa as 3 coisas para ele: o fornecedor da implementação, a acumulação e a combinação. E aí, gostou de aprender mais sobre collect? Então fala para todo mundo que você está aprendendo coisa nova, compartilha esse vídeo aí no seu grupo do trabalho, nas suas redes sociais, mostra que você está atualizando o Java que você conhece, que agora você está aprendendo Java moderno. Se esse vídeo te ajudou, deixa um curtir, lembra de se inscrever no canal para você não perder os vídeos que eu vou fazer. Tem um monte de vídeo e de playlist pronta aí para você assistir, de coisa que eu já fiz aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links para vídeos relacionados a esse, link para o meu guia prático de Java 8, que
tem vários exemplos, é um e-book que você pode imprimir, pode levar no Kindle, pode pegar os exemplos como HTML, jogar dentro da sua IDE e também brincar com eles. E tem também esse código aqui que vai estar lá no GitHub, eu vou deixar o link aqui embaixo também para você poder praticar. Então é isso daí, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.